Bom, estamos aqui para mais uma aula de ciências para o Fundamental 2, oitavo ano. Perfeito, gente? E dando continuidade à nossa matéria, nós vamos falar agora sobre as diferenças entre célula animal e célula vegetal. Vamos lá. A célula vegetal distingue-se fundamentalmente da célula animal por apresentar parede celular e cloroplastos, mitocôndrias, complexo Golgiense, retículo endoplasmático e ribossomos são comuns para os dois tipos de célula. A parede celular é um reforço externo constituído de celulose, um tipo de carboidrato ou açúcar. Os cloroplastos são organelas ricas em clorofila, pigmento verde, que permite à planta aproveitar parte da energia solar para realizar a fotossíntese. Perfeito? No finalzinho do nosso vídeo eu vou colocar a gravura para vocês, tá bom? A foto. Outra organela importante nas células vegetais é o vacúolo, que acumula água e substâncias diversas. Segundo os dicionários de língua portuguesa, relação entre a configuração ou as dimensões, ou seja, tamanho de um desenho e um objeto por ele representado. Quando montamos uma miniatura de automóvel, observamos, por exemplo, que a embalagem apresenta uma escala de 1:32. Essa proporção significa que a representação de 1 centímetro no modelo correspondente a 32 centímetros no automóvel original. Com isso, podemos ter uma ideia de tamanho da miniatura que iremos montar agora. Ou seja, o que eu estou querendo falar para vocês é sobre a dimensão e o tamanho de célula. Perfeito? Dimensões da célula. As dimensões das células são, em geral, microscópicas. Por isso, utilizam-se unidades de medida menores que o milímetro para fazer referência ao seu tamanho e ao de suas organelas. Essas medidas são os micrômetros, o nanômetro e o angstrom. Bom, vai ter uma tabelinha também, vou botar no final do vídeo, mas vamos lá. O micrômetro, o símbolo dele é um H minúsculo, junto com o N minúsculo. Ele vai proporcionar 1 milímetro dividido em 1000 partes. O nanômetro é o N e o M minúsculo. Vai ter o significado, vai representar 1 milímetro dividido em 1 milhão de partes. E nós vamos ter o angstrom, que é um A maiúsculo, tá? Com uma bolinha em cima, círculozinho, que vai representar 1 milímetro dividido em 10 milhões de partes. Essas medidas, elas coexistentes, elas vão lhe dar uma dimensão, uma amostragem do que é o tamanho de uma célula vista no microscópio. Por isso nós não temos essa visão ocular, né, da célula, porém, no microscópio, principalmente eletrônico, vai ter uma visão melhor. As células variam muito quanto às dimensões. O óvulo humano, por exemplo, mede cerca de 0,1 milímetro de diâmetro e seu volume é muitas vezes maior que a do espermatozoide humano. Já no avestruz, o óvulo, que contém a gema, mede cerca de 7,5 centímetros de diâmetro. No final também vou colocar as fotos para vocês. No organismo humano, o tamanho das células varia muito, pois está relacionado com o tipo de atividade ou função por elas desempenhada. As células nervosas, por exemplo, podem ter prolongamentos que ultrapassam 1 metro de comprimento. As células dos rins, do fígado e da pele têm, em média,
30 micrômetros de diâmetro. As do sangue, de 5 a 7 micrômetros de diâmetro. Bom, é importante a gente ter essa noção de tamanho. Por quê? Porque no início dos nossos estudos, nós temos assim uma ideia, né, de célula muito pela epitelial, assim, pelo conjunto delas, né? E na realidade, como eu falei agora anteriormente, são um conjunto, né, que vai dar a forma, essa massa. Porém, todas micros, a não ser essas outras que eu citei internas. Perfeito? Então, dando continuidade, vamos lá. Observando células. A maioria das células tem dimensões tão pequenas que não podem ser vistas a olho nu. Para observá-las, precisamos usar o microscópio. Nas nossas escolas, usa-se habitualmente o microscópio óptico, que pode aumentar a imagem até 2.000 vezes. O microscópio eletrônico, cujo funcionamento data do início de 1963, permite ampliação de até 1 milhão de vezes, mas não pode ser usado para observação de células vivas, pois o material permanece no vácuo. No microscópio óptico, o material é observado por transparência. A luz parte de baixo, atravessando o material observado até chegar aos nossos olhos. Por isso, a necessidade de se fazer cortes ou fatias muito finas no material que permitam a passagem de luz. Quando o material é coroado para realçar alguma estrutura e a célula não morre, dizemos que a observação é a fresco ou em vivo. Se o material for fixado ou morto por certas substâncias, a observação é in vitro. Para calcularmos a capacidade de aumento, o poder de resolução do aparelho, basta multiplicarmos o aumento da ocular ou oculares pelo aumento da objetiva, ou seja, da lente, onde nós regulamos esse aumento ou diminuição da célula vista. É bom saber que a membrana citoplasmática, o retículo endoplasmático, ou ribossomos, os lisossomos e outras estruturas são visíveis apenas no microscópio eletrônico. Por quê? Porque as suas dimensões são menores ainda, então precisa aumentar mais vezes para poder observá-las. Então, gente, isso aqui é uma pequena síntese sobre a diferença entre célula animal e vegetal e as suas dimensões de célula. Perfeito? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a composição química da célula. Tá? Então, até o próximo vídeo.